Boa tarde, amigos, ouvintes da nossa difusora, também os internautas que nos acompanham pela rede Amigo Espírita. Uma satisfação muito grande desfrutar da companhia de vocês. O nosso momento espírita de hoje é um momento espírita muito especial. Receber amigos que são queridos aos nossos corações, amigos de longa data, companheiros que nós admiramos no movimento espírita, e Catanduva e região está desfrutando de um presente: receber os companheiros que são integrantes do projeto Manuel Filomeno de Miranda, em Catanduva e região. Então essa programação, ela está sendo concretizada graças à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Catanduva. E agradecemos a presença. Quem também está conosco aqui na outra ponta é o nosso querido Jusemar, tá? Amigo querido do Eurípides, instituição co-irmã aqui em Catanduva, também dirigente da USE, e ele vai ajudar a gente a bater papo junto, tá bem? O projeto Manuel Filomeno de Miranda, para os ouvintes que acompanham, é um extenso programa de capacitação na área mediúnica, aplicado em todo o Brasil e no exterior. E eles fazem isso há mais de 25 anos. Além de seminários, cursos, palestras, o projeto produziu livros de sucesso, que já ultrapassaram 250 mil exemplares vendidos. Os livros Reuniões Mediúnicas, Vivência Mediúnica, Estudando o Livro dos Médiuns, Terapia pelos Passes, Qualidade na Prática Mediúnica, Consciência e Mediunidade, Passes, Aprendendo com os Espíritos, é o título do livro Passes. Os nossos queridos Nilo Calazans, tem que ler aqui, viu, seu Nilo? O nosso querido José Ferraz, os amigos que estão acompanhando pela rede, está vendo aqui, esse menino que está mais próximo, José Ferraz, João Neves, logo ao lado, e o nosso querido Nilo, e o Jusemar lá na ponta, tá bem? Uma alegria muito grande ter vocês conosco. Já foi um sucesso na parte da manhã, o atendimento fraterno. Essas atividades serão complementadas na parte da tarde, lá no Amigo Germano, um seminário sobre mediunidade. Se você está escutando, está convidado a conhecer esse trabalho a partir das 3 da tarde, lá no Amigo Germano. E eu deixo a palavra assim, de introdução para cada um dos colegas, e depois nós vamos bater papo com vocês, ouvintes, que podem participar pelo telefone e também pela internet, mandando suas perguntas, tá bem? Vamos falar um pouquinho de influência dos espíritos nas nossas vidas, de mediunidade, vamos ouvir alguns casos desses meninos, tá bem? Começar pelo mais velho, né? Ou o comandante, seu José Ferraz. Caro ouvinte, internautas, nossos votos de muita paz. É com inusitada alegria que aqui estamos convivendo com esses irmãos dessas plagas pela primeira vez. E estamos realmente gratificados pela maneira fraternal com que eles nos receberam aqui nessa casa, o Semeador. O projeto é um programa que nós colocamos em prática em decorrência de uma sugestão do mundo espiritual. Eu me recordo que quando iniciamos as nossas tarefas, certo dia, Divaldo inesperadamente nos disse assim: esse negócio de projeto Manuel Filomeno de Miranda, isso é coisa de Joana de Ângeles. Possivelmente ela pediu ao nosso benfeitor: tome conta desses meninos aí para eles não se perderem na vida. E nós estamos já completando há 26 anos nessa tarefa, difundindo a mediunidade à luz do Espiritismo no Brasil, quiçá no exterior, e estamos realmente empenhados nesse trabalho de renovação de conceitos a respeito da mediunidade no nosso movimento espírita. Mediunidade não é somente fenômeno,
E é a benfeitora que nos diz: não adianta seres uma pessoa fenômeno, porque o maior fenômeno em doutrina espírita é da transformação moral do indivíduo. Então, nós talhamos o nosso trabalho nessa orientação da benfeitura espiritual. Satisfação imensa estarmos reunidos nessa casa amiga, nessa cidade amiga, nesses ares amigos por onde a onda vai viajar para levar a nossa expressão de carinho e o nosso reconhecimento pela acolhida fraternal. É uma alegria imensa estarmos no trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu essa grande oportunidade de divulgar a mensagem transformadora, essa mediunidade gloriosa que é o instrumento de redenção da própria humanidade. É esse canal que nos vincula com o mundo das causas, que nos coloca a possibilidade de estarmos permanentemente consolados, levando a experiência, a informação, levando esperança para todos aqueles que realmente confiam nesse mundo melhor, que vai se transformando a cada passo, na velocidade própria que nós somos capazes de imprimir nas nossas tarefas. Então, a Casa Espírita aqui nos acolhe e nós nos sentimos muito felizes por essa oportunidade de trazer um pouco da nossa experiência, trazer as nossas lutas, aquilo que a doutrina significou e fez por cada um de nós. Então, o nosso abraço, a nossa alegria e, sobretudo, o nosso reconhecimento por esta oportunidade feliz de que nós estamos sendo bafejados nessa hora. Mestre Nilo. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde, internautas. Aqui estamos, na cantanuva da vida, promovendo encontros de corações que nos entrelaçam, mas também buscando atingir os rádio ouvintes e os internautas, porque a beleza da doutrina espírita, que conclama para cada um de nós a oportunidade de transformarmos-nos, porque quando conseguirmos nos transformarmos, nós transformaremos esse mundo. Não vamos reclamar da violência, vamos lutar em nós com violência para nos transformarmos, porque assim nós estaremos contribuindo para uma sociedade melhor. E quanto é bom conhecer a doutrina espírita, e quanto é bom vivenciar a doutrina espírita, que nos dá essa condição de, mesmo na nossa insignificância, podermos ter a certeza que estamos contribuindo para a transformação moral da humanidade, quando nós conseguirmos nos transformarmos. Então, uma boa tarde para todos os internautas. Jusemar passa para dar as palavras de início e nós agradecemos demais esse momento com vocês. Depois do Jusemar se falar, comunicar um pouquinho com os ouvintes aí, eu já vou mandar a primeira pergunta, tá bom? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora, aos internautas da Rede Amigo Espírita. Afirmar que eu estou aqui na condição de um aluno diante de eméritos professores. E para mim estar aqui é mais do que alegria, é uma verdadeira felicidade de poder aproveitar essa oportunidade de aprendizado, e acredito que todos nós sairemos enriquecidos, não só no nosso conhecimento, mas nos nossos sentimentos de continuarmos empenhados na nossa tarefa, no trabalho que nós realizamos.
dentro da nossa casa espírita e no movimento espírita da nossa cidade e região. Agradecemos o Jusemar, amigo querido, e deixamos registrado para os ouvintes, para participação por meio do telefone, 3521-5442. Maria Júlia vai anotar bonitinho ali, vai, Maria Júlia? Vamos? Manda a brasa então. E possivelmente muitos dos ouvintes podem estar vivenciando experiências em que estão ouvindo vozes, se encontram um tanto atormentados, e nós lançamos a primeira pergunta: o que essas pessoas devem fazer? Como é que funciona esse negócio de mediunidade? Conte para nós. Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec inquire os guias da humanidade. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E eles responderam com muita objetividade, muito mais do que poderias imaginar. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Portanto, esse relacionamento que existe entre o mundo de vibrações diferentes, que é o mundo físico com o mundo espiritual, é uma realidade cotidiana. E por isso mesmo o Espiritismo nos chama a atenção. Faz com que a tua sintonia realmente atinja atrativamente a presença dos bons espíritos, não deixando que os maus lhe inspires para que lhe cause esses tormentos que é tão presente na sociedade moderna. E o nosso Filomeno nos chama a atenção para a questão dos tormentos obsessivos, que está hoje graçando de uma forma muito presente na sociedade da qual nós fazemos parte. O primeiro deles é o tormento obsessivo do dinheiro, do narcisismo, do poder, do sexo, e isso está causando um tumulto muito grande no seio dessa sociedade da qual nós fazemos parte. Por isso nós realmente estamos nos oferecendo há cerca de um certo tempo a levar ao conhecimento das criaturas humanas essas questões da mediunidade, que ainda é muito desconsiderada no nosso movimento espírita. Médium não é somente aquele que realmente facilita, capacita a ser o intermediário dos bons espíritos. Médium tem uma expansão de comportamento muito maior, porque está sempre prestando serviço, demonstrando amor fraternal, aonde ele pode agir em todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Em princípio, no centro espírita, quanto trabalho existe no centro espírita para o médium se oferecer nessa tarefa de transmitir a doutrina, de atender os atormentados, de transmitir passes espírita àqueles que buscam a casa espírita atormentados de várias maneiras, a fluidificar a água para que sorvida possa amenizar os problemas orgânicos e psíquicos da criatura humana. Então esse é o médium no seu sentido mais profundo, que não se acomoda somente na sala mediúnica, e está sempre propenso a servir e a amar. Pega o microfone e pergunta a sua vez. Depois nós vamos bater bola aqui. Eu jogo aí, você joga aqui, nós vamos brincando. Eu gostaria que vocês fizessem uma colocação, porque às vezes as casas espíritas, em função das suas realidades, das suas necessidades, talvez não tenham tempo de poderem diferenciar os seus atendimentos. Diferenciar a reunião pública de palestra doutrinária e passe, a reunião pública de atendimento fraterno e as casas espíritas que realizam atendimento mediúnico.
como organizar da melhor forma possível para que não seja feito tudo no mesmo dia, no mesmo horário? O Centro Espírita é um prolongamento da Casa do Caminho de Pedro, quando a edificou na estrada entre Jerusalém e Jope. É um espaço para atender os irmãos sofredores do caminho, mas não apenas atender os sofredores que somos todos nós. É uma casa de esclarecimento, é uma casa de estudos, é uma casa onde nós iremos desenvolver a nossa religiosidade, estabelecer uma comunhão mais perfeita com as fontes espirituais da vida. Então, podemos entender o Centro Espírita como um templo para desenvolver a nossa religiosidade. O Centro Espírita como uma escola para absorvermos o conhecimento que não os temos através da comunhão, seja com os bons espíritos, através da mediunidade iluminada, esclarecida, seja com aqueles companheiros mais experientes que nos vêm transmitir informação. Então, templo, escola. Poderíamos também dizer que o Centro Espírita é um hospital? Sim, mas não naquela feição humana de hospital com macas, de hospital com tratamentos médicos. O hospital das nossas almas, onde nós vimos receber o benefício do passe, que é a terapia básica do Centro Espírita, a mesma terapêutica da qual se utilizou Jesus. Jesus foi o primeiro a distender as mãos para atender às nossas necessidades. E ele, Emmanuel, o Espírito Amigo, nos diz que nós deveríamos continuar na Terra o esforço do Mestre para atender às nossas necessidades. Então, é o lugar onde nós vimos receber o passe, a bioenergia, para aliviar as nossas dores, para diminuir as nossas aflições. É também um hospital. Então, esse tríplice aspecto do Centro Espírita deve ser considerado. E a mediunidade é um instrumento valioso através do qual o Centro Espírita poderá realizar essa conexão com o mundo espiritual superior, quando o médium direciona a sua vida na prática da virtude. Mas nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade neutra. Ela não é boa, nem é má. Ela se fará aquilo que o medianeiro torná-la possível. Quando o médium se coloca numa postura de crescimento moral, de valorização da ética, naturalmente ele se aproxima dos bons espíritos. Mas o médium que distrai-se da sua conduta, do seu comportamento e não valoriza a sua passagem na Terra com ações dignas, pode também ser instrumento dos espíritos perturbadores. Então, a mediunidade na casa espírita é educada. O médium ali acorre, visitado pelas desarmonias iniciais do processo do surgimento da mediunidade, e para ali ele é conduzido para aprender, para ser orientado, para disciplinar suas forças nervosas, para tornar a mediunidade um instrumento abençoado de progresso da sua própria vida, de aperfeiçoamento da sua própria consciência, mas também um instrumento público de valorização da oportunidade de servir, quando o médium vai atender os espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas, permitindo a consolação, atender o ministério do passe para exercitar a tarefa do socorro, emprestar as suas mãos para a psicografia, para trazer mensagens
de esclarecimento e de socorro, reeditando pela mediunidade moderna o que foi a mediunidade nos tempos apostólicos de Jesus e que foi a mediunidade em todas as épocas da humanidade, quando elas se colocaram a serviço do progresso. Haja vista o grande momento histórico quando Allan Kardec teve a oportunidade de ser chamado para examinar a problemática da mediunidade, examinar as comunicações mediúnicas e perceber que ali estaria a chave de todos os enigmas da própria humanidade. E ele, numa atitude muito sensata, desenvolveu a mediunidade no sentido de orientar os médios, de acolher os médios para uma finalidade muito proveitosa e feliz, quando criou o primeiro centro espírita da humanidade, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Dali em diante, as casas espíritas se multiplicaram, como sementes que foram lançadas a partir daquela árvore inicial, e hoje os centros espíritas do Brasil principalmente se multiplicam, e essa semente vai se multiplicando em todos os países, em todas as terras, para trazer a mensagem do Consolador prometido. A mediunidade, o espiritismo representam o Consolador prometido por Jesus, quando Jesus estabeleceu, naquele momento que terminava a sua missão na terra, quando ele disse que enviaria o Consolador prometido para atualizar o conhecimento e para consolar as almas na terra. Nós estamos vivendo nessa era de transição planetária, de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia, mas o Espiritismo representa a grande esperança e a grande força transformadora dessa humanidade que ora se prepara para dias novos, quando a terra se transformará num jardim precioso, se converterá na Jerusalém libertada, como disse o apóstolo João no Apocalipse, um momento em que a evolução planetária deixará para trás toda a onda de perversidade, toda essa onda de egoísmo, toda essa onda de insensatez. Agora estamos vivendo no caldeirão do grande sofrimento, mas deveremos, visualizando esse momento, pensar no amanhã feliz em que se converterá a terra dos dias do amanhã. Muito bom. Os ouvintes que nos acompanham pela radiodifusora podem participar com perguntas. O foco principal do programa é mediunidade e a influência dos espíritos na nossa vida. Basta ligar 3521-5442. Mas também os internautas estão participando. Inclusive agradecemos o José Aparecido, que é o capitão mor lá da equipe da Rede Amigo Espírita, e o privilégio de tê-lo em Catanduva, acompanhando essa programação de eventos, tá bem? E ele está transmitindo um abraço a todos nós. Ele está aqui acompanhando, filmando, registrando as perguntas, e ele já nos passou que a Rosângela Araújo, a menina está lá em Canoas, Rio Grande do Sul, e sintonizada aqui pela Rede Amigo Espírita. Qual a diferença entre um bom médium e um médium bom? Essa pergunta é muito interessante. E um bom dia para Canoas, do Rio Grande do Sul. Certa vez me perguntaram se eu gostaria de viver no Rio Grande do Sul. Eu disse, se não fosse sergipano, gostaria de ser gaúcho. Mas é uma questão entre o bom médio e o médio bom. É questão de mudanças de termos, de sintonia. Porque o bom médio é todo aquele que se dedica
com amorosidade, que dá a sua vida para atender aos necessitados, mas é também aquele que nesse momento em que as conjunturas da vida estão forçando para nos desviar de caminho, ele continua íntegro. Porque qual é a diferença? Não existe diferença, é uma questão de semântica. O bom médio e o médio bom é a pessoa que vai fazer. Quando nós fizermos a viagem para dentro de cada um de nós, para enxergar em nós as nossas deficiências e trazermos de lá a vontade firme de nos modificarmos, o que não é fácil, mas é plausível, porque Jesus disse: o Deus e a luz está em você. É necessário que nós trabalhemos para tirar esse envoltório de que empana, que a luz brilhe, para podermos continuar nesse caminho. E olhe que a doutrina espírita, meus amigos internautas e radioouvintes, que veio à Terra para poder dar a nós essa possibilidade de enxergar esse contato entre os dois mundos e mostrar que a nossa vivência é quem vai influenciar nessa transformação. Dá para cada um de nós a possibilidade de, através da mediunidade, ostensiva ou não, podermos contribuir eficazmente para essa transformação. Mas essa transformação tem que passar exatamente pela nossa transformação íntima. Estamos acostumados muito a enxergar o outro, a ver no outro não o seu lado bom, mas a sua deficiência. É essa a maior problemática nossa, é enxergar no outro sempre aquilo que ele tem de ruim. E nos lembramos que tem uma passagem dos evangélicos apócrifos, quando Jesus e os seus discípulos caminhavam nas suas andanças, encontraram em determinado local um cão em estado de putrefação. Enquanto os seus discípulos colocavam os dedos na narina para não sentir o odor putre, Jesus se aproxima e diz: que lindos dentes tinha este cão. Ele só via beleza, mesmo num cão em putrefação. E é isso que nós deveremos ter em nós, a possibilidade de enxergar no outro aquilo que ele tem de belo, porque aí nós começamos a também enxergar em nós a nossa beleza, porque todos nós temos. E acima de tudo, Dona Joana, que é muito sábia, diz: quando nós enxergamos um defeito no outro, é porque ainda temos esse defeito em nós. É um chamamento de atenção muito importante, porque dá para nós a possibilidade de, ao ver o defeito do outro, tomar aquele choque de: se eu tenho em mim, eu vou ter que me modificar para não ter mais, deixar de tê-lo. Então, internautas e rádio ouvinte, tome conhecimento dessa doutrina espírita, porque ela vai dar a cada um de nós a possibilidade de mostrar caminhos, e caminhos largos, que nos conduzirá à felicidade, seguindo as pegadas de Jesus no seu Evangelho, que é outro ponto de grande importância para as nossas vidas. Enxergar no Evangelho aquilo que tem de influência para a nossa vida, para o nosso caminhar. Assim, com essa beleza, todos nós deveremos trabalhar a nossa íntima transformação, porque estaremos transformando o mundo. E sabe que Rosângela disse lá de Canoas? Muito obrigado, Tchê. Tá bem? Quando pensamos na influência dos espíritos na nossa vida, possivelmente muitos ouvintes sintonizados na difusora, eles não conhecem espiritismo. E nós gostaríamos assim, que vocês pudessem passar para nós um entendimento sobre obsessão. Então falamos de obsessão
É uma ação de um espírito mau querendo prejudicar? Explica para nós o que é obsessão e como é que nós podemos nos prevenir desse assédio espiritual. A obsessão é uma ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Ela começa, conforme Kardec a discrimina na Gênese, de que é uma influência pura e simplesmente moral, difícil de ser identificada. E gradativamente ela vai se aprofundando de forma tal até atingir o campo psíquico da pessoa, o campo orgânico, o campo emocional, o campo mental, até desorganizar totalmente a criatura humana. A maneira mais eficaz de nós combatermos a influência dos maus é praticarmos o bem. O Espiritismo nos apresenta a terapia do perdão como a melhor que existe para os nossos problemas íntimos. Aquele que perdoa sempre vive intimamente de uma forma tal que impede a influência dos maus. E aquele a quem nós dirigimos o nosso perdão, dá-lhe o ensejo dele se recuperar diante de si mesmo e se precatar da influência da obsessão. Portanto, diz-nos o Espírito Filomeno de Miranda, o nosso patrono, o nosso anjo de guarda nessa tarefa que empreendemos de levar ao mundo conturbado dos nossos dias informações tão oportunas a respeito da obsessão, que ainda é tão desconsiderada e muitas vezes colocada em plano secundário no nosso existir, não tendo cotidianamente os cuidados de higienização da nossa mente, a leitura de uma mensagem edificante, a oração, nos ligando às fontes generosas da vida, para que o nosso dia seja transitado dentro de um clima de tolerância, de bondade, de indulgência e, sobretudo, de compreensão com o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. É sempre essa palavra mágica, é o amor. Não devemos nunca nos afastar da lei de amor. A obsessão é uma consequência do nosso afastamento da lei de amor. E isso abrindo as comportas da nossa vida íntima para a influência dos maus. Portanto, essa é a atitude desse momento para nos prevenir contra a influência dos espíritos infelizes, que nós devemos ter compaixão deles. Não foi isso que ele nos ensinou? Pregado uma cruz de ignomínia naquele momento crucial da sua vida, e ele dirigiu ao Pai: Pai, perdoai-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Então é esse perdão indiscriminado que nos protege contra a influência do mal. Daí, amigos, caro ouvinte internauta, sigamos a doutrina espírita nesse processo de emancipação, que é uma atitude de ordem pessoal, através das nossas aspirações superiores, dos sentimentos nobres, e estamos prevenidos e protegidos contra as obsessões. Eu queria fazer um complemento. Eu acho que é um bate-papo. Nós estamos em casa, uma sala e estamos no sofá tapeando. Não, para explicar o seguinte: a obsessão decorre de um processo de sintonia. Nós somos seres que estamos captando as ondas que nos envolvem.
As ondas dos pensamentos negativos, das ideias perturbadoras, normalmente são fortalecidas e vitalizadas por esses espíritos maus. Se nós captamos-las, é porque nós temos sensibilidade e temos, de um certo modo, uma sintonia com essas ondas. Então, o que deveremos fazer? Captar as ondas boas que estão também circulando nesse nosso universo. Os bons espíritos oferecendo um contraponto a essa influência perturbadora, estão cotidianamente ajudando-nos a formular boas ideias, ajudando-nos a ter bons projetos, ter sonhos felizes, de realizações nobilitantes. Então é uma questão de sintonia e de escolha. Nós é que vamos escolher em qual onda nós vamos sintonizar o nosso rádio ou a nossa internet. Vocês agora na internet e no rádio estão sintonizando nessa onda do bem. Certamente existem ondas do mal cruzando o universo. Perfeito. Jusemar, por favor. Quando falamos de obsessão, a princípio nós sempre pensamos na ação de um ou mais espíritos desencarnados sobre um espírito encarnado. Mas eu gostaria que vocês nos falassem sobre a organização da espiritualidade inferior no que diz respeito às obsessões coletivas. Esse é um trabalho que é amplamente trabalhado no mundo espiritual para poder desorganizar, não um ser específico, mas uma coletividade, mais um país, mais uma nação e mais um mundo. Porque imaginemos nós, como tivemos a oportunidade de presenciar, quando inimigos ferozes atual, judeus e muçulmanos, e no mundo espiritual estão formando comunidades aqui no país para desestruturar o espiritismo, porque é um inimigo comum para eles. Imaginemos nós como poderíamos nós perceber que inimigos tão ferrenhos pudessem se juntar para combater o que eles chamam o cristianismo, um espiritismo. Então eles querem destruir. Incomoda, o espiritismo incomoda para eles. Incomoda. Ponto deles se unirem. E nós, que estamos professando essa doutrina, teremos que nos precatar, porque eles conseguirão nos atingir se nós dermos brecha. É a questão da sintonia que João acabou de se reportar. É a vibração. Então, quando chegar a nós qualquer pensamento que venha desestruturar, que nós sentimos que não é um pensamento bom, a gente imediatamente passe a pensar em coisas boas. Passa a pensar na amorosidade de Jesus, que continua de braços abertos a esperar por todos nós. E aí, nós saímos da sintonia deles. Então, é necessário que nós, aqueles que aqui estamos, e que estamos frequentando as casas espíritas, tenhamos sempre em mente que na hora que um pensamento mau chegar em nós, imediatamente nós procuremos pensar em coisas boas da vida, que existe. E procuremos a pensar no bem que possamos fazer. Às vezes diz, mas eu sou tão pobre que não posso fazer o bem. Pode sim, todos nós temos condições de fazer o bem de alguma forma. Até em dar um abraço numa pessoa que está sofrendo. Quanto isso é bom. Quanto passa a ser importante na vida daquela pessoa que nós abraçamos e que eles sentiram nesse momento sair daquele estado. Alguém me abraçou. Como é bom. Então todos temos oportunidades de alguma maneira de promover e fazer o bem.
procuremos sempre fazer o bem para que as obsessões coletivas não nos atinjam, porque nós somos atingidos. Nós não pensamos que porque estamos numa casa espírita, que estamos trabalhando na casa espírita, nós estamos protegidos para que nada de mal nos aconteça. E pode ser que as nossas vibrações, mesmo na casa espírita, atraia esse pessoal que quer destruir a humanidade do bem. Perfeito. Infelizmente, esse aperitivo está chegando ao fim. Esses meninos tão queridos ao nosso coração, eles iniciaram essa jornada de fim de semana, com as tarefas que teve início às 9h30 da manhã, agora uma interrupção após o momento espírita, almoço, um descanso bem leve, e nós já vamos dar continuidade na maratona, convidando vocês, ouvintes amigos, para que possam estar conosco no Amigo Germano, aqui em Catanduva. O Amigo Germano fica na rua Vereador Guido Groli, 1183, ali no Jardim Soto. Então, se você está escutando o programa, ouvindo aqui mediunidade, influência dos espíritos, e se vocês, poxa, eu gostaria de conhecer mais sobre esse assunto, então você está convidado. Vai até ali no Amigo Germano, é só perguntar onde fica o Hospital Mahatma Gandhi, aqui em Catanduva. Na Vila Soto. É ao lado do Hospital Mahatma Gandhi. E será um prazer você desfrutar conosco nos momentos da tarde sobre mediunidade. Ao concluir o nosso programa, eu gostaria das despedidas de cada um dos meninos, e aí a Maria Júlia faz a prece de encerramento para nós. Profundamente agradecido pela sua atenção, pelos ouvidos abertos, para que através dessa faculdade auditiva possam ouvintes e internautas receber esta mensagem do Espiritismo, deixando que ela penetre na sua vida interior. O Espiritismo é realmente a doutrina por excelência, porque ela é a resposta de Deus para os aflitos da terra. Mas, sobretudo, unamos-nos ao pensamento do Cristo, que é a nossa ponte para alcançarmos o Pai Celestial. E sem o amor é impossível. Portanto, amemos, confiemos, perdoemos, para transformar a nossa vida em algo que realmente mereça ser vivida, porque nós podemos sermos felizes se quisermos. É com muita alegria e reconhecido por essa oportunidade que nos foi ensejada, que nos despedimos temporariamente desses amigos que nos escutam, dizendo-lhes do nosso carinho, da nossa amizade fraternal, embora sem o conhecimento pessoal, amizade de boas vibrações. Nós estamos unidos nesse campo vibratório do bem. Nele nós estamos identificados. E tenhamos a certeza absoluta de que o bem preponderará. Esse é um momento de crise? Esse é um momento de grandes aflições? Mas representa apenas uma sinuosa, que logo mais estará numa ascensão positiva, para que nós alcancemos patamares mais elevados. Porque a doutrina nos diz que todos nós fomos criados por Deus para a perfeição. Às vezes a gente estagia, a humanidade como um todo estagia num patamar e estaciona, mas ninguém
retrograda na sua evolução. Nós estamos avançando para níveis de compreensão cada vez maiores. Precisamos mais audácia na prática do bem, porque muito desse mal que está aí na sociedade é porque os maus são barulhentos, os maus estão se postando de uma forma evidente. É preciso que nós, que acreditamos na força do bem, façamos com que esse bem seja efetivamente mais divulgado, mais propalado, e que nós tenhamos a coragem de seguir adiante na proposta que adotamos para a nossa própria vida. O amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se tem, sem nunca se extinguir. Doemos amor e sintam-se todos, rádio ouvintes e internautas, abraçados nesta tarde. Tenho certeza que os ouvintes da Rádio Difusora, dos internautas da Rede Amigo Espírita, estão se sentindo como todos nós que aqui estamos nos sentindo também. Cheios de alegria, cheios de felicidade pela bênção de termos o Nilo, o João e o José conosco, meninos mestres, jovens professores. E eu deixo aqui o meu fraterno abraço e a gratidão pela oportunidade de recebermos vocês junto de nós. Aí, Jucemar, externando a gratidão da comunidade espírita de Catanduva e região. Nós vamos deixá-los, amigos, ouvintes, na companhia agora, na mensagem final da nossa Maria Júlia, enquanto ela faz a leitura, e depois o Zelão vai estar vindo aqui também e vai falar alguma coisinha para complementar essa reflexão. Eu quero que o Zelão fale para vocês na sequência. Vem cá, Zelão. Nós vamos pedir licença para os internautas, porque nós vamos nos recolher, nós vamos sair, vocês vão ver uma movimentação nas câmeras. Mas o Zelão vai contar para nós da experiência de Embaúba, o centro que foi fundado. Nós temos mais 10 minutos de programa e depois a Maria Júlia vai fazer a prece. Um beijo para vocês, obrigado pela companhia. Zelão, contigo. Bom dia, senhores, amigos internautas, amigos ouvintes. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma grande formação, que foi a formação do Núcleo Espírita Chico Xavier, na cidade de Embaúba. É um novo ponto de luz, uma nova possibilidade para Embaúba e região receberem os ensinamentos da doutrina espírita. Estamos muito felizes por aquelas portas possibilitarem o acolhimento a tantos corações amigos. E recebemos nesta casa grandes oradores da região que estão nos brindando com esses ensinamentos. Gostaríamos de agradecer a todo o povo de Embaúba e todos os amigos da região que auxiliaram na aquisição de cada tijolo. Migalha e caridade. Emmanuel. Qualquer dádiva é grande nas mãos da caridade. Um gesto de bondade é chave de socorro. Há florestas que nascem de uma semente humilde. Gotas de sedativo suprimem grandes dores. Quem serve reconhece o poder da migalha. A simples vela acesa rechaça a escuridão. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita.
Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.